vamos falar aí um pouquinho, né, bem por cima, do que é esse processo de desobsessão na Umbanda, porque é um tema muito complexo, é um tema que dá para a gente fazer um curso longo sobre isso, né? O que a gente tem que entender? Que a desobsessão é um termo que a gente usa na Umbanda, mas que a gente emprestou do kardecismo, né? No kardecismo é que chama desobsessão, e a Umbanda tem uma tradição forte, a matriz kardecista é forte na Umbanda, né? A gente tem uma matriz católica, uma matriz indígena, uma matriz africana, e a gente tem uma matriz kardecista. A Umbanda é a junção destas matrizes. Então, a matriz kardecista nos trouxe o termo desobsessão, o termo obsessor, o termo sofredor. Então, isso é uma herança que a gente traz do kardecismo. Mas é importante que a gente saiba que o conceito de obsessão, obsessor, sofredor e desobsediar, como retirar este obsessor, o conceito é o mesmo do kardecismo, mas as técnicas são bem diferentes, tá? Quando a gente fala de desobsessão na Umbanda, a gente está falando de um processo um fundamento, né, de um processo muito parecido no kardecismo e que existe em outras religiões, né? No catolicismo chama exorcismo. Os neopentecostais, os evangélicos, muitos deles chamam de desencapetamento. Então é algo que já existe há muito tempo. Os primeiros registros de processos de obsessão e processos de desobsessão datam de 4.000 anos atrás. Então o que a gente está fazendo aqui na Umbanda não é algo novo. Existe registro escrito 4.000 anos atrás. Então a gente está falando de algo que já acontece na humanidade há muito tempo. E o que acaba acontecendo é que a gente cria um monstro em um processo que é muito natural, vamos dizer assim, né? Porque entre nós encarnados, a gente briga, a gente mente, a gente trai, a gente se vinga. Não é assim que acontece entre os encarnados? Por que seria diferente entre os desencarnados, né? Por que seria diferente? Então, o processo de ter, né, o obsessor, ter um espírito que de alguma forma está me prejudicando, de alguma forma está me atacando, seja ele consciente ou inconsciente, não importa, é algo que acontece em toda a história da humanidade, né? Os xamãs trabalham com esses processos de desobsessão, né? Várias religiões fazem isso, encaminhar os espíritos dos que já desencarnaram. Então é algo que existe já há muito tempo. O que a gente tem que entender? A maneira como se olha isso. Para o catolicismo, o exorcismo é expulsar demônios e espíritos ruins. Para os evangélicos é a mesma coisa. O que significa esses demônios e espíritos ruins? São seres, né, humanos ou demônios, enfim, eles não estão, eles são maus. Não tem solução, não tem. Eles são espíritos ruins por natureza. A natureza deles é má, né? E eles têm prazer e não tem conserto, não tem conserto. Então a gente expulsa porque não tem conserto, né? Então expulsa para ele não chegar mais perto da gente. A visão umbandista e kardecista também é que esses espíritos, eles não são maus, eles estão, é um estado, está desequilibrado, está magoado, está triste, está doente, está com raiva, está com ciúme, tem posse, apego, ganância, raiva, ódio, vingança, mas eles só estão. Existe a possibilidade de em algum momento eles se conscientizarem, né, e se curarem no seu coração, se curarem, né, e deixarem de vibrar esse negativo, aceitarem ajuda, serem encaminhados para hospitais, serem encaminhados para colônias, para postos de socorro, enfim, não importa. Então existe essa possibilidade, né, de uma melhora, né, de uma consciência, de uma evolução. Então, por isso que eu falei, o processo ele é diferente
o fundamento é diferente em cada religião. O ser é o mesmo. Um humano desequilibrado, negativado, o ser é o mesmo. O fenômeno é o mesmo. Um espírito que se aproxima de mim e me prejudica. O fenômeno é o mesmo. Se eu sou católica, se eu sou evangélica, se eu sou umbandista, se eu sou candomblessista, se eu sou kardecista, se eu sou muçulmana, se eu não tenho religião, se eu sou à toa, se eu sou ateia, não importa, né? O fenômeno é o mesmo. Um espírito que se aproxima de mim e me prejudica. O que muda é como ele é classificado, é como ele é enxergado e como ele é tratado. Então, isso é que muda de religião para religião. Cada um faz de um jeito. Então, o que nós vamos entender? Que no kardecismo, eles trabalham muito com doutrinação, conversa, convencimento, né? Através de argumentação, através de uma exposição de ideias, através de uma argumentação, onde este espírito está ouvindo, né? Essa argumentação, ele está ali, mesmo que seja obrigado, ele está sendo obrigado a ouvir, né? E ele está ali presente, o doutrinador está fazendo esse processo de doutrinação até que ele se conscientize, até que ele perceba que ele não está bem e que o processo dele de obsessão, além de prejudicar aquela pessoa, está prejudicando muito mais a ele. E aí, finalmente, ele consciente, ele pede ajuda e ele entra num processo de recuperação, tá? Então, a base no kardecismo, que é o mais próximo da gente, né? Porque o exorcismo é longe, muito longe de como a gente enxerga, enfim, né? Esse processo, mas o kardecismo, ele se aproxima um pouco, né? Na Umbanda é um pouco diferente. Por quê? Porque a gente usa técnicas. A doutrinação e o convencimento, ele acontece muito mais no plano espiritual do que propriamente dito aqui. Então, no kardecismo há um respeito ao livre-arbítrio desse obsessor. Quando ele estiver preparado, consciente, ele vai embora por livre e espontânea vontade. Na Umbanda não é por livre e espontânea vontade, é diferente. A gente sabe que é diferente, né? Na Umbanda é mais ou menos assim: o que você está fazendo errado, né? Você, obsessor, está prejudicando essa pessoa e a lei de Ogum diz que você não pode mais prejudicar. O julgamento de Xangô diz que você não pode mais prejudicar. Então acabou, ponto. Você não tem a permissão de continuar. E se você continuar, você vai bater de frente com todo o terreiro, os guias, os orixás, a lei maior, a justiça divina, né? E só quem tem a perder é você. Então, é um processo um pouco diferente, por isso que muitas pessoas vão se tratar no kardecismo e elas não encontram a solução necessária para o seu processo obsessivo, né? E elas precisam buscar algo que seja um pouco mais rápido ou um pouco mais efetivo. E aí muitas delas procuram a Umbanda com esse intuito, porque a gente tem, né, um aparato e nós estamos munidos de uma série de técnicas que fazem com que o processo de desobsessão seja mais rápido e mais efetivo, porque nós lidamos mais, né? A Umbanda é uma religião mais de combate, é uma religião que está mais combatendo magia negra, demanda, energia negativa, obsessor, ataque, mago negro. Então, nós somos especialistas nisso. Então, nós temos mais ferramentas e mais condições, mais técnicas para fazer com que isso aconteça mais efetivamente e num prazo de tempo um pouco menor, né? Na Umbanda, né, o que eu falo, essa desobsessão, a gente precisa entender que o processo de desobsessão na Umbanda, são várias técnicas. Não existe o certo, não existe errado, existe terreiros diferentes, vertentes diferentes, visões diferentes e técnicas diferentes. Não existe um manual, todas as técnicas de desobsessão da Umbanda, a Bíblia da desobsessão na Umbanda, não existe isso não, tá? Existem várias e várias e várias formas. Eu conheço algumas e as poucas que eu conheço já são muitas. E cada vez que eu converso assim, com alguém que está em outro terreiro ou está em outra vertente,
eu pergunto, a gente acaba caindo no assunto e as pessoas me contam outras técnicas de desobsessão, e eu acho muito, muito enriquecedor essa troca de receita. Mas eu acho que há um consenso, né, nessas vários terreiros e várias vertentes umbandistas, há um consenso, há uma técnica que talvez seja a mais conhecida, talvez a mais usada, que é o transporte, né? Vamos entender que transporte não é a mesma, na Umbanda não é a mesma coisa que o transporte no kardecismo, tá? Transporte no kardecismo é: este isqueiro está na minha sala, ele desmaterializa e ele materializa aqui na minha frente. Então, é o transporte, ele desmaterializou e plasmou, e materializou aqui. Isso é o transporte, é uma coisa no kardecismo. Quando a gente entra na Umbanda, transporte não é transportar objetos, desmaterializar e materializar. Na Umbanda, transporte é um médium de incorporação, incorporar um sofredor ou um obsessor, né? Um desequilibrado ou um negativado. Então, é como se esse médium transportasse, ele trouxesse, ele é o veículo que traz, incorpora este sofredor e este obsessor. Tudo isso é feito no comando, na liderança do guia. Então a gente vê que na Umbanda não é assim: vamos fazer um transporte, vamos, pai, incorpora aí, e eu, mãe de santo, vou bater boca aí com o sofredor, vou negociar com o obsessor e vamos terminar. Não. Nós temos na Umbanda os guias, e os guias são especialistas, eles têm uma visão muito ampliada, uma visão muito maior, né, do que realmente está acontecendo, o processo obsessivo. Por que esse obsessor está aí, qual é a história desse obsessor e desse obsediado, aonde abriu a porta, aonde deu a brecha, por que ele veio, é dessa vida, é de outra vida, o que está, ele vê, a gente não, e ele é um especialista nos processos de desobsessão, né? Nós somos iniciantes, né? O guia, ele é um grande especialista, um grande mestre em fazer o processo de desobsessão, desde a conversa até o corte desta ligação obsessor-obsediado, encaminhamento, doutrinação, enfim, ele é um especialista, né? Então, na Umbanda, uma característica da Umbanda, da desobsessão na Umbanda, é que a maioria dos terreiros, e eu estou falando maioria, tá, pessoal? Não estou falando que é regra, não existe regra. Eu estou te dizendo pela minha experiência, pelas minhas conversas, pela minha vivência. O que eu vejo por aí é que a maioria dos terreiros usa o recurso do transporte, e a maioria dos terreiros, o recurso do transporte está sendo guiado pelo guia. Quem lidera o processo, o guia, chama o médium de transporte, o médium de transporte incorpora esse obsessor e esse sofredor, e o guia é que vai fazer todo o processo de desobsessão, tá? Enfim, tem outras ferramentas? Tem outras ferramentas. A gente pode fazer com a magia divina, a gente tem o portal de Pai Obaluaê, né, que Pai Rubens trouxe pra gente, Mãe Mônica também, né, um trabalho lindo do portal de Pai Obaluaê. A gente tem outras técnicas, oferendas podem fazer desobsessão, bate-folha, defumação, banho, o uso da pólvora, tem os ebós, tem um monte de recursos. Então, cada terreiro vai ter aí as suas técnicas, as suas ferramentas para praticar essa desobsessão, tá bom?